Bem-vindo ao Guia Mais Renda. Vamos juntos nessa jornada rumo à liberdade financeira. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. 6 a cada 10 de vocês que estão me assistindo agora poderiam investir muito melhor seguindo essa dica básica que eu vou dar no vídeo de hoje. Então me acompanha e vamos lá. A ideia desse vídeo de hoje é falar sobre o Tesouro Selic, né? O Tesouro Selic, ele mudou de nome recentemente, o nome dele era LFT, que eram as letras financeiras do Tesouro, tá? O Tesouro Selic nada mais é do que um título público que você consegue comprar pelo Tesouro Direto. Mas o que deixa o Tesouro Selic tão intrigante é que ele é a opção mais simples disponível no mercado hoje para você aplicar, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto. Você consegue investir em um Tesouro Selic com apenas R$30. Então, esse investimento é democrático tanto para o investidor que tem pouco recurso, quanto para o investidor que tem R$1 milhão. Isso é indiferente. Não importa o seu valor, você vai investir com as mesmas condições no Tesouro Selic, tá? Então, vamos pensar sempre nos 3 pontos principais do Tesouro Selic. Primeiro, rentabilidade. A gente sempre quer saber quanto um determinado investimento rende, né? E o Tesouro Selic, ele rende exatamente a Selic over, né? Parece complexo, mas imagina o seguinte, quando alguém te fala, ou quando você ouve, quando você assiste na TV, quando você vê na internet que a taxa básica de juros no Brasil é de 14% ao ano, ou é de 10% ao ano, ou essa taxa subiu, essa taxa diminuiu, essa taxa é a taxa Selic, tá? Taxa Selic é a taxa básica de juros. Só que a taxa Selic tem a Selic over, tá? Porque quando eles falam que a taxa Selic ela subiu ou desceu, significa que a taxa meta da Selic subiu ou desceu, tá? Parece complexo, mas vai fazer sentido já já. Então, a taxa meta da Selic é uma coisa. Vamos supor que a taxa meta da Selic seja 10%, para a gente usar como exemplo fictício, tá? A taxa Selic over é como se fosse essa taxa de 10%, só que diária, tá? Então, essa taxa, que ela está disponível hoje nas fontes oficiais, né? Eu deixo inclusive aqui embaixo na descrição para você dar uma olhadinha, essa taxa ela é diária. Então, o Tesouro Selic rende diariamente, tá? Então, diariamente ele rende a taxa Selic over, que você pode encontrar se você precisar aqui embaixo na descrição. Para você ter uma noção anual, que geralmente é assim que a gente mensura os investimentos, né, numa base anual, é só você pensar na taxa meta da Selic. Hoje, quando eu gravo esse vídeo, a taxa meta da Selic é de 14,25%. O Tesouro Selic rende 100% da taxa meta Selic. Eu gosto de repetir bastante as coisas, mas é porque eu quero que no final do vídeo você tenha realmente entendido esse conceito, tá? Então, quanto rende 100% da Selic? Pronto. Se a taxa básica de juros, que hoje está em 14,25%, ela subir para 16%, esse título vai render 100% dos 16%. Então você sempre vai ter uma rentabilidade muito, muito próxima da taxa básica de juros, tá? Se essa taxa cair, você vai ganhar 100% dessa taxa que caiu, tá? Esse investimento, ele é muito interessante porque você sempre vai poder prever a sua rentabilidade. E quanto maior a taxa de juros, mais você ganha. Como no Brasil hoje a gente tem uma taxa de juros absurdamente alta, principalmente se a gente fosse comparar com os outros países hoje no mundo, o Tesouro Selic, ele é uma boa para a maioria das pessoas, tá? Então, se você fosse comparar com a rentabilidade da poupança, por exemplo, hoje a poupança rende muito pouco em comparação com isso. A poupança rende algo próximo de 8% líquido, tá, ao ano. Agora o Tesouro Selic, quando a taxa de juros está mais alta, rende muito mais, tá? Então rentabilidade, acho que a gente já tratou bastante aqui. Só que você não pode esquecer que o Tesouro Selic, ele tem imposto de renda, tá? E como que funciona o imposto de renda? Fica tranquilo que você não precisa se preocupar com isso, porque quem cuida geralmente é o seu agente, né? Então, se você investe através de determinado lugar, esse lugar é o responsável por já reter o seu imposto na fonte. O que é na fonte? Quando você resgata o seu investimento, esse imposto já é retido. Então o valor que você tem disponível já está isento de imposto, você nem se preocupa, tá? Mas para você ter uma noção de como funciona, o imposto de renda no Tesouro Selic segue a tabela regressiva do imposto. Ou seja, quanto mais tempo você deixar o seu Tesouro Selic aplicado, menos você vai pagar de imposto de renda. Então, se você deixar o seu dinheiro parado durante 6 meses, quando eu digo parado, eu digo aplicado, sem você resgatar, tá? Se você deixar 6 meses, você vai pagar 22,5% de imposto sobre o seu lucro, tá?
tá? Se você deixar o seu dinheiro parado por entre 6 meses e 12 meses e resgatar, você vai pagar 20% sobre o seu lucro. Se você deixar entre 12 meses e 24 meses, você vai pagar 17,5% de imposto. E se você deixar mais que 2 anos, você vai chegar na alíquota mínima, que é a alíquota de 15%. Então vamos fazer um exercício prático muito rápido. Se você investiu 100 mil reais e esses 100 mil reais renderam até os 110 mil reais, se você deixou esse dinheiro aplicado durante mais de 2 anos, você vai pagar 15%. Então você vai tirar 15% sobre o lucro, que foi 10 mil reais. 15% sobre 10 mil, você vai, na verdade, resgatar 108.500, tá? Então, sempre que você tiver rentabilidade, você precisa tirar o imposto, porque o título público, né, o Tesouro Selic, ele tem a incidência de imposto de renda, tá? Então, tirando agora o papo da rentabilidade, vamos falar do risco. O risco talvez seja um dos principais benefícios desse investimento hoje, porque o risco dele é simplesmente o menor disponível no Brasil, tá? Quando você investe no Tesouro Selic, o que você está fazendo na prática é emprestando dinheiro para o governo, tá? Então, se você me acompanha, você já deve ter visto que o mercado financeiro é muito simples de entender como ele funciona. Porque, na prática, se você investe numa poupança, você está emprestando dinheiro para o banco. O banco empresta dinheiro para alguém, aí ele te paga, tá? Se você investe em um CDB, você está emprestando para o banco empresta para alguém e te paga. Então, o mercado financeiro ele é composto basicamente de gente que precisa de dinheiro emprestado e gente que tem dinheiro para emprestar, tá? O Tesouro Selic é a mesma coisa. O próprio governo ele também precisa pedir dinheiro emprestado. Então, ele pede dinheiro emprestado para você. Como? Ele emite um título que te paga 100% da Selic, tá? E você vai investir no Tesouro, você vai emprestar para o Tesouro, tá? Então, nesse caso, você está emprestando para o melhor, enfim, para quem tem mais dinheiro hoje no Brasil, tá? O governo é o único que pode e tem autonomia para mexer na economia, para mexer em um monte de coisa, para poder conseguir mais dinheiro e ele pode até emitir moeda, né? Emitir dinheiro para poder te pagar. Então, hoje o governo é digamos, o melhor pagador que a gente tem disponível no Brasil, tá? Até alguma curiosidade assim para vocês, o investimento mais conservador do mundo é o Tesouro Direto dos Estados Unidos. Mas vamos lá. Então, voltando sobre o risco é o menor disponível no mercado, tá? E lembrando que a gente tem 2 tipos de riscos em todos os investimentos. O principal risco é o risco de crédito, que é o risco dele não conseguir te pagar porque ele não tem dinheiro. Esse risco é muito baixo, tá? O risco de liquidez, né, o risco de mercado, digamos assim, também não incide nesse tipo de investimento. O risco de liquidez, de mercado, enfim, é basicamente o risco de, caso você resgate, você ter alguma oscilação nesse dinheiro. Ou seja, você tem 100 mil reais, você quer resgatar 100 mil reais, você pode receber entre 98 mil e 102. Isso não existe no Tesouro Selic. Se você tem lá 100 mil reais, você vai receber 100 mil reais, tá? Então você não precisa se preocupar com esse tipo de risco. É um investimento ultra conservador, tá? Agora, a gente falou da rentabilidade, a gente falou do risco e agora a gente vai falar sobre a liquidez, tá? Liquidez, eu acabei de antecipar, tá? É um risco que você não tem muito alto, só que a liquidez tem muito a ver com a velocidade que você consegue transformar um investimento seu ou alguma coisa assim em dinheiro vivo, né? E quando você investe um Tesouro Selic, para você resgatar, basta você entrar, né, pelo seu agente custodiante ou entrar na plataforma do Tesouro, enfim, clicar em solicitar resgate e pronto. Esse dinheiro vai estar disponível na sua conta entre o D mais 0 e o D mais 1. Tá? O D mais 1, aliás, se você não está acostumado com a linguagem de mercado financeiro, D0 é dia útil mais 0 dias, que é hoje. D mais 1 é dia útil mais 1 dia útil, amanhã, né? Então, o Tesouro Direto, assim, o Tesouro Selic, aliás, como você pode ver, ele tem 3 pontos principais. Rentabilidade, ele rende 100% da taxa Selic. De novo, não rende exatamente 100% da taxa Meta Selic. Rende a taxa Selic Over, que é a taxa diária que você consulta no site e tudo mais. Só estou usando isso aqui para você usar como parâmetro, tá? Na prática é muito parecido. Se a taxa Selic Meta for 14,25, a Selic Over vai ser 14,15. Então é uma taxa muito próxima, tá? Então, de novo, rentabilidade, 100% da Selic. Risco, teoricamente, risco zero. Investimento mais conservador que tem no Brasil. Liquidez, você consegue resgatar isso daqui imediatamente, entre o D0 e o D mais 1, tá? E o melhor de tudo, que eu já falei para você, é um investimento democrático. Você consegue aplicar um valor mais baixo, um valor mais alto, você consegue investir o que você bem entender, tá? Para que é recomendado esse tipo de investimento?
Esse tipo de investimento é recomendado para você que tem algum compromisso com o dinheiro em um curto ou médio prazo, ou seja, você não pode correr risco, né? Então você coloca nesse investimento, porque ele tem uma rentabilidade boa, né, em comparação com o que você tem disponível no banco, ele é simples e ele é acessível, tá? Isso que você tem que ter em mente. Então, se a gente fosse comparar ele com a poupança, tá? E, na verdade, isso remete à minha primeira frase quando a gente abriu o vídeo de hoje, que basicamente eu disse, poxa, você consegue ajudar? Aliás, se você investisse no Tesouro Selic, a chance era muito grande que 6 a cada 10 pessoas que estão me assistindo hoje melhorariam a carteira de investimentos, tá? Então, ao invés de você perguntar ou qualquer coisa assim, avalia isso, compara a sua carteira de investimentos com o Tesouro Selic. O Tesouro Selic não é a aplicação mais rentável do Brasil, nem de perto. Mas com certeza ele já é muito melhor do que a maioria das aplicações que vocês têm hoje no banco. Pode não ser o caso para você, mas para a maioria das pessoas que estão me assistindo ou que você conhece, isso é verdade, tá? Então, dissemina essa informação, que eu tenho certeza que só pelo fato de você, seus amigos, enfim, seus colegas de trabalho conhecerem sobre o Tesouro Selic, eles já vão poder investir muito melhor, tá? E só para finalizar, é importante você entender sobre os custos do Tesouro Selic. Geralmente você tem 2 custos, tá? Um custo que é o 0,3% ao ano, que você paga diretamente, não importa por onde você invista, tá? E outro é o 0,x%, que pode ser 0,1, 0,4, 0,5% ao ano, que geralmente você paga para sua instituição, né? Então, para você poder investir no Tesouro Selic, você precisa sempre ter uma corretora. Então você pode abrir uma conta na corretora do seu banco, você pode abrir uma conta em uma corretora independente, você pode abrir conta em qualquer corretora que seja. Quando você abre uma conta na corretora, você tem acesso à plataforma do Tesouro. E aí você pode comprar alguma coisa. Se você comprar um Tesouro Selic, geralmente você tem o custo do agente custodiante, que é a corretora, né? Que pode ser 0, pode ser 0,1, 0,5, tanto faz, ao ano sobre o seu patrimônio, mais 0,3% ao ano sobre o seu patrimônio, que aí você paga diretamente, não tem nada a ver com a corretora, tá? Bom, Tesouro Selic é um investimento, com certeza, recomendado para a maioria dos investidores hoje, porque rende muito mais, né, do que a maioria das aplicações do banco. É simples, é acessível, você não depende de ninguém para fazer, mas saiba que você vai ter muita relutância se você quiser fazer isso pelo seu banco. Porque na prática, se você empresta dinheiro para o governo, o banco não pode ganhar em cima disso, né? Porque se você investe em um CDB ou em uma poupança, o banco pega o seu dinheiro e ele empresta. Ele empresta umas taxas abusivas. Se você investe no Tesouro Direto, você vai emprestar para o governo e o banco não vai poder emprestar para ninguém. Então é por isso que ele geralmente reluta em te incentivar esse tipo de investimento e muitas vezes ele te recomenda outros investimentos, tá bom? Gente, então muito obrigado por me acompanhar no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado e principalmente espero que você consiga ajudar hoje seus amigos e seus colegas com esse conhecimento que com certeza gera um trabalho, né, você aprender sobre isso, mas depois que você faz isso, ele entra como um conceito, ele firma na sua cabeça e depois parece que já está presente na sua vida há muito tempo, tá bom? Então, se você puder curtir o vídeo aqui embaixo, compartilhar esse vídeo também para todo mundo que você conhece e que você acha que possa fazer sentido, isso me ajuda pra caramba, tudo bem? Então, eu te espero no nosso próximo vídeo, um abraço e até lá! Clique no joinha, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Nos vemos na próxima.